Continuando com o nosso lado espiritual aqui, vamos fazer a leitura da semana. Maurinho vai ler ou vai passar para o Zé Valdo? Então pronto. Então, Vem aqui na frente. Boa noite. Ah, tá. De lá é melhor para ler. Boa noite, é porque é a primeira Boa vez noite. que eu estou vindo. É só você vai ler na tela lá e fazer a leitura para nós, tá? Correto. Ah, tá. É. Aham. Boa noite, né? Eu Boa sou noite. Sivani Silva Magalhães. Né? Silvani Silva Magalhães. Sivani. Sivani. Tá, fica Obrigada. tranquila, viu? Esteja em casa. Obrigada, muito obrigada. Esse é meu filho, Marco Antônio. Está cursando, né? Ciências Contábeis. Eu já sou formada. Mas calma lá. Aham. Você teve aqui uns anos. Quer fazer o cálculo? 17. Tá certo. É o Marco Antônio. E estamos aqui, né, para aprendizado, né, buscar o conhecimento e as novidades, né, do dia a dia, né. Então, agora eu e o meu esposo, a gente está montando uma empresa e está surgindo muitas dúvidas. Eu falei, tem um caminho para mim buscar, né? Tá certo. Aí estamos aqui. Da quarta-feira também. Ah, quarta-feira? Quarta de manhã, né, Veraldo? Bom Quarta de saber. manhã e a terça à noite. Ótimo. Então é isso aí. Vamos fazer a leitura. Ah, tá. O mundo dá voltas. Está tudo difícil? As portas andam se fechando para você? Não se desespere, saiba esperar sem sofrer. Há muitos anos atrás, quando tudo estava iniciando em minha vida, eu andava de porta em porta dos comércios procurando emprego. Ninguém queria me contratar, então falei, vou até a lanchonete do Rock. Chegando em frente à lanchonete, estava logo uma placa, precisa-se de atendente. Meus olhos brilharam de felicidade, pois naquele momento meus pensamentos eram os melhores. É claro, Rock era meu amigo, uma vaga eu tinha certeza que iria conseguir. Chamei ele em um canto e falei, amigo, preciso dessa vaga de atendente. Você sabe da minha situação, vou me empenhar o máximo, pode ter certeza, só preciso da vaga urgente. Então ele olhou para mim e disse, amigo, não me leve a mal, mas eu preciso de uma moça bonita, cheirosa e malhada para fazer freguesia. Naquele momento, as lágrimas caíram e eu disse, tudo bem, meu amigo, sucesso para você. Então decidi vender minha bicicleta e comprei balas, canetas e doces para vender na praia. As coisas foram dando certo. Comprei uma banca, fiz faculdade, trabalhei em uma embarcação, ganhei um programa, virei dono da SBT. Anos depois, quando eu já era dono do SBT, após apresentar o programa, minha assessoria disse, tem um homem baixinho moreno te chamando. Disse que é seu amigo de infância e que precisava muito falar contigo. Fui até a portaria e era o Rock. Silvio, desculpa por aquele dia. Faz anos que não nos falamos. Naquele momento, vendo a situação dele, eu disse, não precisa falar nada, amigo. Aquele não foi a melhor coisa que eu recebi na minha vida. Foi a partir daquele não que eu corri atrás dos objetivos que eu realmente queria para a minha vida. Obrigado, amigo. E disse mais para ele naquele momento.
Deus pode fechar 1, 2, 3, milhares de portas, mas Ele sempre vai reservar uma porta certa para você. Entre comigo, sei do que precisa. Vamos até o meu camarim com alguma coisa coma alguma coisa e vamos até o RH. A partir de hoje você vai trabalhar comigo. Deixo para todos vocês. Não desista. Mesmo que a porta se feche, coloque em sua mente que você vai vencer. Lute com suas garras. Não desista. Nunca pense em desistir, pois a vitória é sua. Silvio Santos. Obrigado. Tem, né? Vamos dar uma pauta para a plateia aqui. Nossa, o Zé volta aí, depois o Marcelino. Em primeiro lugar, Eli, vamos mudar uma palavrinha que você disse. Não importa a qualidade, não importa a quantidade, sim a qualidade. Vamos supor assim, não importa a quantidade, sim a disponibilidade. Também. Tem muitos que são capazes, mas que não teve condições de vir, né? Verdade. Mas, Lei Complementar 116 e MEI. MEI é outra, né? Geraldo. Na lei complementar, talvez eu queira também algumas observações. A minha é nota fiscal consumidora eletrônica e o outro é aposentadoria. Mais alguma? A minha também, ele é a nota fiscal eletrônica 55 e 65. Só essa pauta de nota fiscal aí. Então você está junto com o Geraldo aqui. Mas não, né? Tem a sua. Presidente, põe o microfone aí. Vai. Enquanto o presidente tem uma pauta aqui, enquanto ele... Vamos com o Zé Walter aí, na Lei Complementar 116. Uma empresa emitiu uma nota fiscal e a tomadora do serviço disse que é para colocar, de acordo com a Lei Complementar 123 da Prefeitura, né? De acordo com o anexo 4. Alguém sabe me informar alguma coisa? Se a Prefeitura vai modificar o programa? Em que situação que está? Porque eu saí de lá e me falaram isso. Talvez seja esse o mesmo problema do Geraldo. Olha, na realidade, não entendi bem a pergunta, não, porque a Lei Complementar 116, ela determina as alíquotas, determina o tipo de cobrança do ISS, certo? Ela, lá no artigo 3º dela, tem as exceções de substituição tributária, o substituto tributário vai fazer a retenção e recolher, dependendo de onde for feito o serviço. Dentro daquela lista, lá no artigo 3º, do item 1 ao 25, que era 23, agora aumentou mais 2. Então, até hoje já se faz dessa forma. Agora, eu não sei que sentido seria a aplicabilidade de sim. Na classificação do serviço,
conforme o anexo 4. Mas na prefeitura tá complicado, porque eu não vejo, por exemplo, como a gente colocar. Falou, o meu filho até que me falou. Na descrição? Não, é para fazer de acordo com o anexo 4 da 116. Aí meu filho foi levar meu sogro para o hospital, não deu para mim conversar direito com ele. Mas eu estou querendo ver se alguém sabe disso aí. A 116 tem anexo? Eu não sei. Anexo 4. Não. Anexo 4 não é da 123, não? Então é ele. Deixa eu te dar uma explicação aqui para você. Tá. Acontece o seguinte, há uma vinculação da Prefeitura de Goiânia da atividade do CNAE do CNPJ, que a gente coloca lá naquele CAI. Acontece que eu tenho empresas que algumas tomadores de serviço de outros estados, principalmente o estado de São Paulo, eles cadastram lá as atividades pela atividade da Lei Complementar 116. Por exemplo, no caso aqui, 14.01, que é manutenção, restauração e conservação de máquinas, aparelhos e tal. Lá no CNAE do CNPJ dessa empresa está reparação de máquinas e equipamentos, tem um CNAE do CNPJ. Então, o que a gente mandava pelo CNAE do CNPJ, porque a prefeitura cadastrou o CNAE para ela saber se aquele serviço é devido em Goiânia ou fora. Exemplo para você. Instalação elétrica. Se você colocar instalação elétrica, o serviço é devido no local da prestação de serviço. Se você colocar manutenção elétrica, ele é devido aqui na cidade de Goiânia, se a sua empresa for assim. Como é que nós conseguimos consertar isso? Nós fomos na prefeitura, a prefeitura não abre mão disso daí. Aí nós perguntamos até o nosso tomador de serviço, se por um acaso uma empresa sediada no interior de Goiás e que não tivesse essa vinculação, como é que ela ia fazer? Aí eles não souberam dar a resposta. E ficou insistindo com nós. O que a gente faz? No corpo da nota fiscal, nós fazemos a descrição todinha dos serviços prestados e vamos lá na lista de serviços, que é a 116, no caso 14.01, eu copio ele integral e ponho no corpo da nota. O serviço prestado para nós, pela empresa tal, na manutenção da ordem de serviço número tal, é referente à lista de serviços da 116. E lá na prefeitura fica o CNAE do CNPJ. É isso que você está questionando, né? Então, eu encontrei essa maneira de praticamente se adequar, né, ao meu tomador de serviço das minhas empresas. Certo? Ok? Obrigado. Porque nessa situação, porque se você não enquadrar lá na lista de serviços que a prefeitura tem, muitas vezes você nem emite a nota fiscal de acordo com o serviço que você quer. Então, é o que o Otávio falou. Ele coloca o serviço do CNAE dele e discrimina na observação o serviço que realmente foi prestado. Da lista de serviços que está na 116, está na 128 do município. Certo? E aí emite a nota fiscal e o cara aceita. Agora, não sei se vocês sabe, quando uma empresa de Goiás presta um serviço para uma empresa de São Paulo, São Paulo agora exige que você faça um cadastro lá em São Paulo. Se você não fizer esse cadastro na Prefeitura de São Paulo, não paga nada para fazer. Mas se você não fizer, São Paulo retém o ISS, e aí você tem que pagar o ISS 2 vezes. Porque você tem que pagar para São Paulo e tem que pagar para Goiás, ou para Goiânia, aliás. Tem, né? Pois é. Então, está causando uma celeuma danada, porque muitas vezes o cidadão encontra dificuldade de fazer esse cadastro em São Paulo. Certo? Você tem que fazer pela internet o cadastro lá em São Paulo. Ele não cobra nada e diz que não tem obrigação acessória nenhuma. Entendeu?
Mas se você não fizer esse cadastro, a empresa que está te tomando o serviço, que vai pagar o serviço, ela faz a retenção, te paga líquido. E aí a Prefeitura de Goiânia quer o dela também, né? Porque o serviço foi prestado em Goiânia. Pode falar, vai. Eu tive esse problema com garagem de veículo, trabalho com intermediação, aqueles bancos lá em São Paulo. Enquanto não fiz o cadastro lá no tal do CEPROM, lá na Prefeitura de São Paulo, aí você faz o cadastro pela internet, manda os documentos via SEDEX, correto, tira a foto lá do estabelecimento, manda tudo, a fachada. Correto. Aí assim que aí sim, aí eles não cobram essa duplicidade de imposto lá. É porque você fica cadastrado lá no CEPROM, né? Então é isso. Geraldo, você queria falar da 116 também? É exatamente o que vocês disseram. A dificuldade que eu tive essa sistemática também de fazer um cadastro lá em São Paulo. Só que a minha foi mais fácil, que eles mandaram um formulário para preencher. E aí, quando refere-se aos códigos lá da 116, aí a gente encontra a dificuldade muito grande para poder adequar a 116 com os KNAI do CNPJ. Então, o único lá que aproxima lá é o que o Otávio falou, o 1401. O resto, lá na 116 está de uma forma, lá no CNPJ está outra. Então, é a grande dificuldade que a gente tem. E você corre um risco também de quem está tomando o seu serviço não aceitar aquele KNAI. Porque se você não cadastrou a lista de serviços correta lá na Prefeitura, você não consegue emitir nota. Então, por isso que a saída é essa. Você emite a nota com o KNAI do CNPJ, que foi cadastrado lá no seu cadastro da Prefeitura, e faz a discriminação do serviço. Mas tem muitas empresas que não aceitam. Você quer ver o KNAI certinho da relação de serviço ali. Eu já tive esses problemas. Quando você presta serviço para essas empresas multinacionais ou empresas grandes, ela tem por tendência a observar a legislação correta. Então, se você está emitindo uma nota fiscal com KNAI que não é da lista de serviço, ela pensa que você não está corretamente cadastrado na Prefeitura. Então, ela nega a nota e faz o pagamento a partir do momento que você regularizar aquele KNAI de acordo com a lista de serviços. Tem muito disso. Então, às vezes, você não encontra problema com determinadas empresas, mas tem empresas que te exigem a regularização correta, de acordo com a lista de serviços que você está prestando. Exatamente. O problema nosso foi esse, que a empresa, o contrato social dela, a última alteração é muito antiga. E agora está com o problema dos dois sócios, não há como fazer uma alteração. E lá no CNPJ ela está só com KNAI de comércio. E na Prefeitura só tem 2 KNAI. Entendeu? E ela exerce várias atividades. Então, uma nota fiscal de 50 e tantos mil, está praticamente quase sem receber essa nota fiscal devido a essa situação que está. E praticamente para você alterar esse KNAI, provavelmente você vai querer que você altere seu alvará de funcionamento também, né? E mais, o contrato está desatualizado. Aquele contrato que naquela época você fazia que médico cura tudo, né? E lá no CNPJ não precisava de tudo. Praticamente você vai ter custo para fazer a alteração em todos os órgãos. E problema com sócio. Ixi, Maria. Entendeu? Aí que é complicado. Ok. Vamos aqui com o Everaldo falar de ISF. Testando. Bem, hoje uma pessoa me ligou, inclusive é lá da sua cidade, questionou o seguinte, isso aqui. Senhor Verá, eu estou tentando fazer a minha SF, mas eu estou com um pequeno problema. A minha empresa é do lucro presumido, não entreguei o SCD, ela faturou menos de 1.200.000 e no ano passado, sendo assim, não é obrigado a entregar o livro caixa. Não, sendo assim, não é obrigado a entregar o livro caixa. Mas, devido a ser regime de competência, o programa do SF exige a entrega do registro P100, P150, conforme abaixo descrito, extraído do manual do SF. Então, ela escreveu aqui a exigência que está lá no manual.
Eu acredito que ela se colocar, porque como ela vai usar o regime de caixa, aliás, ela não vai nem informar o caixa, porque o faturamento dela está abaixo de 1.200.000. Então ela fica dispensada de mandar até o livro caixa. Aí eu acredito que se ela colocar lá, se ela colocar a competência, ela vai ter problema. Então ela vai colocar a caixa e o sistema vai aceitar. Eu entendo dessa forma. Eu não entendi. Ela está marcando lá que é competência. Sim. Mas o pagamento que ela fez dos impostos, presumido, foi por competência. Foi por competência, mas ela está utilizando caixa. Então ela marca, em vez de ela marcar a competência, ela marca a caixa lá, ó. Vai tranquilo. É porque a opção lá não é da receita tributada, é a forma que ela contabilizou. Não, ela fez o regime de competência. Quando eu faço o regime de competência, mesmo que eu tenha um faturamento de mais de 1.200.000, eu não fiz distribuição de lucro, eu posso simplesmente apresentar o livro caixa. Esse é o questionamento. E como ela colocou, está falando, lá no SF, não apareceu erro nenhum. O que nós estamos questionando é isso aqui, se isso aqui, a tradução disso aqui para nós. Como que eu vou traduzir aqui? Na minha concepção, eu posso colocar competência, posso colocar caixa, certo? Não tem nada a ver com a outra. Agora, quando eu não apresentei o ECD, e eu fui lá no SF, coloquei caixa, lá no SF. Então, aquele caixa lá, ela fez o livro caixa. Não é aquele caixa de competência, para pagar o imposto de competência. É o livro caixa que ela fez. Escrituração. Escrituração caixa. Ela aí, no caso dela, ela não vai nem ser obrigada a informar nenhum livro caixa, a menos de 1.200.000. Ele é dispensado. Acontece que no SF, quando você colocou regime de caixa, ele quer o caixa lá. Não, senhor. Não? Não. Eu sei que mudou. Em 2016, eu apresentei um SF a menos de 1.200.000 e coloquei lá caixa. E não pediu nem o livro caixa, não informei nada. Agora, esse ano, já deu mais de 1.200.000, aí já pediu o livro caixa. Tá? Aí traz o orçamento de caixa todinho, belezinha, tranquilo. Que aí, já, inclusive, foi importado. Em geral, daí nesse caso do P100 e o P150, você tem que informar o balanço patrimonial. É porque ela está colocando competência. É porque ela está colocando competência. A competência ela vai ter que informar, ué. Tem que informar a contabilidade? Eu fiz a mesma coisa. Eu mandei a empresa, coloquei o livro caixa, passou e não pediu o balanço patrimonial. Não pede nada. Não pede. O que está questionando é isso aqui. Eu acho que, olha bem, caixa, olha, o regime de caixa para pagar o imposto é uma coisa, certo? E apresentar o livro caixa é outra coisa. A cabeça desse pessoal que faz essa programação aí é tudo doida. Então eu estou doido. Mas pelo que o Geraldo deixou esclarecido e o Otávio declarou aí, é o seguinte, que aí está citando o regime de a informação como está sendo o SF. O SF vai ser apresentado pelo livro caixa e não pela competência. Não é a forma de tributação, é a forma de apresentação. A forma de apresentação. Pois é, a forma de apresentação é pelo caixa, livro caixa. Eli. Fala, meu amigo. Desculpa, eu tive que dar saidinha ali, mas só peguei um pedaço da discussão, mas é o seguinte, porque quando você gera o arquivo para a SF, ele vai perguntar lá no sistema se você vai apresentar por SCD, se você apresentou ela obrigatoriamente ou alternativamente. Se não, ele diz que tem que ser livro caixa. Mesmo quando a empresa que por exemplo, eu fecho a empresa todinha, mas não tive a apresentação da SCD, ela não me aceita eu mandar pela contabilidade, ela só aceita livro caixa. Correto. Porque a não ser que eu só tivesse entregue a SCD obrigatória ou alternativamente. Se eu não entreguei alternativamente, ela só aceita por livro caixa lá na validação dos dados ali. Ó. O que o Everaldo está confundindo é o seguinte, que quando é o
caixa, regime de caixa, você tributa pelo recebimento. E quando é regime de competência, você tributa pelo faturamento. Isso. Então, aí no caso dessa pergunta, não tem nada a ver com isso. Não, não, isso não tem nada a ver, não. O negócio dela é que ela... Doutor Ronan, faz favor, apaga para nós aí, para visualizar lá. Isso. Ela colocou, só tem duas na SF. Só tem duas opções aí, ó. Ela optou por isso aqui, não tem jeito. Não tem outra saída. Essa estruturação, ela é obrigada a ir. Ou essa aqui, ou então essa aqui apresentou esse CD. Então ela apresentou por essa aqui. Quando ela apresentou por isso aqui, e ela ela fez, ela pegou o livro caixa lá, bonitinho, pegou o livro caixa bonitinho lá do nosso escritório. Não exigiram mais nada dela. O que ela está questionando é o que fala o manual. Isso aqui, na minha concepção, não tem nada a ver com regime de competência, certo? Se eu vou competência ou pelo livro caixa. Não tem nada a ver com a outra. Ela fez o livro caixa. Ela não fez por esse aqui, ó. Ela, contábil, obrigada a entregar. Não fez por esse aqui. Ela poderia ter feito o ECD? Poderia, mas ela não era obrigada a fazer o ECD, porque ela não distribuiu o lucro, então ela fez por esse livro caixa. Fazendo aqui, ela está alegando aquele caso, porque quando ela fez por isso aqui, ela fez tudo direitinho, não apresentou erro, não apresentou nada. O que ela está questionando é somente o que está dizendo aquele caso manual, só isso. Isso que eu queria passar para você, para a gente estudar esse caso, porque eu não vejo nada, eu acho que não tem nada a ver uma com a outra. Não, nem advertência deu. Senhor Everaldo, o ano passado, até eu trouxe uma questão aqui, e aí ficaram de verificar o senhor até para esse ano, se fosse possível, e não sei, eu comecei já a usar aqui, mas eu não validei todos ainda, e nem cheguei aos campos. Naquele registro Y, onde fala dos campos do imposto de renda retido na fonte, na geração do... Aí seria esse ano está sendo validado, ou vai ter que preencher aquele manual novamente? Agora seria esse aqui, ó. É esse aqui, ó. É o bloco P. Agora, se você fez pelo nosso programa o bloco P, certo? Aí tudo certinho, não tem problema. Quando eu faço a opção pelo livro caixa, que é aquele caso aqui, ó. Quando eu fiz essa opção aqui, ó, seria essa segunda aqui, ó. Essa aqui, ó, a escrituração. Só tem uma, ou essa ou essa. Eu tenho que apresentar uma dessas duas. E ela fez por esse aqui, fez, porque ela não apresentou o CD. Porque se ela fizesse por esse outro aqui, ela obrigatoriamente teria que apresentar o CD. Everaldo, fala. Por gentileza, não fala isso aqui, aquele ali, fala o nome, porque a pessoa que está assistindo lá, ele não vai ver direito aí. Falei isso aqui, ou aquele ali, isso aqui, aquele ali, aí fica difícil para o pessoal. Desculpa da interromper, tá? Ó, é a estruturação. Livro caixa ou hipótese previsto no artigo, na IN 1515. O que a SN fala? Ela fala que aquele, certo, que não estiver obrigado, optou pelo livro de caixa, que não apresentou, certo, faturamento superior, que também não fez distribuição, certo, é aquele caso. Então, se ela está enquadrada aqui, vai ficar. Agora, é duas opções, ou é essa aqui, que eu falei, livro caixa aqui, ou então é essa daqui, contábil, não competente, contábil, obrigado à entrega do CD. Ou é uma ou é outra. Se eu tenho que colocar uma das duas, porque se eu não colocar, não vai passar o ECD. Agora, a questionamento dela não é esse caso do caixa. Ela fez o livro caixa. Como que ela faz o livro caixa? O nosso programa foi lá e pegou o livro caixa, e o livro caixa está lá no SF direitinho. Agora, o questionamento dela é o seguinte. Vem aqui, ó. O questionamento dela... Ué, não prestou bem. O questionamento dela é o seguinte... De acho que não quer sair. É isso aqui, ó. Esse aqui, está lá no manual. Ela foi lá e pegou do manual. Olha, ela pegou do manual isso aqui.
Ora, eu não sou, eu optei, ó, daqui, ó, atenção, caso o 0010 tipo escrituração presumido for igual ao L, livro caixa, esse registro não deve ser preenchido. Certo? Seria o quê? Exceto se 0010 índice receita bruta for igual a 2. Regime de competência, quando esse regime será obrigatório, mesmo que a empresa não tenha entregue a recuperação do ECD. Fala. Fala no microfone aí para nós. Essa informação que ela colocou, tirou aí do manual lá da SF, não refere-se a ao complemento de uma informação anterior a essa aí? Não. Aí o que ela pegou foi isso aqui, certo? E está lá no manual também. Que está falando lá, caso aquele registro 0010 for igual a L, livro caixa, esse registro não será preenchido. Mas qual registro que ele está falando? Deve ter um registro anterior, uma informação anterior aí. Entender. O questionamento dela é só isso aqui, certo? Se eu optar e pior, que lá no SF, ele não pede competência em nada, não. Lá ele apresentou o SF, foi no programa, pegou todos os dados, não apresentou nem aviso, nada. O que ela está questionando para nós, se isso aqui está certo ou está errado. Isso que eu não quero passar para vocês. Nós vamos estudar, eu vou estudar também a respeito do assunto. O Fábio vai estudar, o Adelci vai estudar. Igual estudarmos aqui, ver se o que é isso aqui, porque ficou obscuro para mim. Tá? Ok, vamos estudar então, já que você propôs. Vamos voltar aqui com o Zé Walter aqui sobre o MEI. Rapaz, tem um MEI, foi até 2014. Depois ele resolveu, deu uma desaparecida. Hoje ele chegou para ver, ele já não está mais no MEI. E nem no Simples, nada. E também ele vai mudar para outra cidade. Eu falei para ele que é preferível ele arrumar um profissional lá, certo? E também nada. Não, estava desaparecido, ninguém sabia o que era a pretensão. Inclusive aqui nós estamos cansados de falar, vamos deixar de fazer essas coisas, porque às vezes ele teve movimento e depois dá um problema, né? A gente formar um negócio zerado. Eu pergunto, qual que é o caminho, se alguém já teve uma situação dessa, qual o caminho mais curto? Quer responder aí, Otávio? Bom, Zé Walter, essa situação requer um certo cuidado de nós como profissional da área contábil. Essa vinculação do contador junto com o MEI, não é só porque ele é MEI, mas a gente tem que fazer um contrato de prestação de serviço com ele. Então, o que acontece? Se ele sumiu do seu escritório, você não tem obrigação com isso. Automaticamente, ele foi desenquadrado do Simples Nacional pelo sistema, por não alimentar o sistema de fazer os pagamentos mensais. E quando não é feito isso, não é feito nenhum parcelamento, não é feita a declaração, a Receita Federal automaticamente desenquadra ele do sistema MEI, microempreendedor, CIMEI lá. Aí o que acontece? Você saindo de lá, você está obrigado a todas as obrigações acessórias pertinentes a uma empresa que é do sistema normal. Você está com DCTF, as FD contribuições PIS e COFINS, né? Você vai ter que mandar. E também ver a situação com relação à Secretaria da Fazenda, que pode também estar previsto também as multas para no caso do SPED fiscal. Ainda bem que é prestação de serviço. Pois bem, mas veja bem, prestação de serviço, tá. Aí você tem que verificar essa situação tanto lá
na Secretaria da Fazenda, ver a situação perante a Prefeitura, a situação dele perante a Receita Federal. Quando eu chego e verifico uma situação dessa e tem pendências, N pendências, né? Eu simplesmente falo para ele, ó, fulano, para você resolver isso aqui, você vai gastar tanto. O que o cara faz? Some. Entendeu? A realidade é essa, entendeu? Aí é aquela história que sempre a gente vem falando aqui. Às vezes o cara não te paga, some, você deixa os documentos no seu escritório e acha que você tem a obrigação de fazer o cumprimento das obrigações acessórias. Então, eu acredito o seguinte, se você quer ajudar essa pessoa, faça-se uma procuração eletrônica para você, dá uma pesquisada e passa o relatório para ele. Agora, se ele não quiser, vai até a Receita Federal e verifica como é que está a situação dele perante o CNPJ dele. Porque hoje, para você fazer uma pesquisa de situação fiscal lá na Receita, está demorando 15 dias, né? Para qualquer coisa que você está arrumando lá na Receita, para você fazer agendamento, demorando 15 dias. Então, é o caminho mais rápido você fazer uma procuração eletrônica para você, ele assina, reconhece firma, dá entrada, 2 dias depois já está no teu nome, você faz uma pesquisa e mostra para ele. Ok, obrigado. Deixa o Everaldo responder aqui. Bem, hoje uma pessoa me ligou com a responsabilidade profissional. Alguém que está aqui que me ligou a respeito desse assunto? É exatamente, me parece... Chegou agora. Foi você? Então, fica a responsabilidade profissional. O que está acontecendo? Depois ele passa para ele. Depois passa para ele. Eu gostaria, Zé Walter, quando você registrou, você colocou o seu nome em algum lugar? Acredito que não. Ela já veio para mim. Ah, já veio. E você não alterou nada que eu seja responsabilidade sua? Certo? Então, gente, quando você registra uma empresa, certo? E está o seu nome lá, e essa empresa sumiu, então, quando ele registrou, o Estado pediu o nome, a Prefeitura pediu um nome contabilista. Então, esse profissional fica responsável por ela. Então, cabe, porque ele só concederá a inscrição porque você foi lá e colocou o seu nome como responsável que vai escriturar. Então, se ele sumiu, eu acho que o profissional também é obrigado a chegar na Prefeitura, olha, essa pessoa desapareceu, eu não sou responsável mais. É a minha opinião, certo? Tá? Então, quanto ao Estado, eu acho que funcionaria desse jeito. Porque se a gente não fizer, a gente pode até ser taxado se é de falta de responsabilidade, porque quando eu fui lá no Estado, e o Estado só concedeu inscrição por uma pessoa, se existe um profissional, então a partir do momento que ele sumir, o contabilista deve chegar lá, ó, eu também, essa pessoa sumiu, está aqui, certo? Vocês vão atrás deles. Ok. O rapaz veio aí para falar de responsabilidade. Tá. Eu vejo o que aconteceu e ele vai explanar o que é. Então, boa noite. Boa noite. Eu sou o Rodrigo, contador. E aí o que eu falei com o Everaldo hoje é justamente isso. Chamar a responsabilidade para a gente, né? Aqui na Prefeitura de Goiânia, na região metropolitana, em todas as cidades de Goiás. E aí eu escolhi para vir aqui porque pela abrangência que o sindicato tem em todo o território goiano, né? E pela internet. Então, o que eu falei com o Everaldo é que nós deveríamos de nos unir, né? Para solicitar lá da Prefeitura de Goiânia e da região metropolitana de que a assinatura do profissional contador, do profissional contabilista, seja obrigatória, né, a responsabilidade dele lá na Prefeitura, assim como está sendo no convênio com a Cefaz. Se na Cefaz o contador chega lá e exclui a responsabilidade, o contribuinte é autuado. Se o contribuinte não tem contador, ele é autuado. Então, o que eu imagino que a gente pode, como forma de grandeza da profissão, é mostrar para a Prefeitura que nós somos, de certa forma, a gente está aqui à disposição, sem cobrar nada por isso, né? Como forma de... Quando a gente oferece serviço de graça, como que chama? Eu esqueci, de forma voluntária. A gente está de forma voluntária para a Prefeitura e para o ente público de oferecer os nossos serviços de forma paga para os contribuintes. Então, a gente deve
solicitar e requerer à prefeitura de que ela, assim como a Cefaz, firme em convênio com a nossa classe, para que o profissional contador seja obrigado, para que o empresário tenha, de acordo com a regra de lei, né, e aí possivelmente uma lei própria, que ele seja obrigado a ter escrituração, ou que tenha o profissional contador como responsável técnico lá na prefeitura. Aí, pensando em visão macro, aí é para o estado de Goiás, e pensando em visão macro, Goiânia é região metropolitana. Porque hoje, quando se fala Goiânia, a gente não pensa só em Goiânia. A gente tem que pensar em Goiânia, Aparecida, Senador, Inhumas, Trindade, Goianira. A região metropolitana já é uma região praticamente única, e quando se pensa em um ponto, tem que se pensar em tudo. Até Hidrolândia ali já está fazendo parte da nossa região, né? Então, é isso. A minha proposta, inclusive, eu entrei na hora muito oportuna que o colega estava falando de responsabilidade, e eu vim aqui solicitar aos colegas e ao presidente que, no momento oportuno, de preferência ainda essa semana, a gente se reúna com o Sindicato das Empresas de Contabilidade. Hoje eu já falei com a Sucena, para que a gente veja a possibilidade de fazer um documento único, inclusive com o CRC, que hoje de manhã eu estava junto com o Rangel e o Paulo Mamed, que solicitou uma reunião, que é de uma associação de empresas de contabilidade. E nesse momento oportuno, a gente está pela classe. Conversei com o Rangel, ele falou que está disponível para receber, para tanto vir até o sindicato, quanto ir ao SESCOM, ou receber no Conselho de Contabilidade. E ele tem interesse nisso, só que ele, por si só, não pode fazer nada, né? Porque a gente sabe, quando a gente está na profissão, a gente entende que quem resolve as coisas de forma prática, né, Everaldo? Quem representa de forma prática a classe, firma convênios e firma possibilidades, é o sindicato. Então, o Sindicato das Empresas e o Sindicato dos Profissionais é uma solicitação que eu venho aqui fazer a você. Já conversei com a Sucena, ela falou que está disponível para encontrar com o sindicato, tanto aqui no sindicato, no CRC, ou lá no próprio SESCOM também. É isso. Deixa eu dar uma conversada. Depois eu falo, senhor presidente. Perdão. Tem um convênio da prefeitura. Vamos começar com a Secretaria da Fazenda. Vamos da Receita Federal primeiro. Quando você vai constituir uma empresa, isso já tem um convênio, Conselho Federal de Contabilidade, com a Receita Federal, de que você não constitui empresa se você não colocar lá que você é contador ou empresa com CNPJ junto no DBE. Pois bem, na Secretaria da Fazenda, antigamente tinha uma etiqueta e tal, depois a Secretaria da Fazenda passou a ser o sistema digital, do qual eu e o Fábio fomos um dos multiplicadores desse cadastro estadual. Eu também estava no Conselho de Contabilidade na época, que foi implantado aquele sistema da Secretaria da Fazenda. O que o Conselho fez? A Secretaria da Fazenda ia dispensar todo e qualquer documento do CRC. Nós falamos, não, nós não podemos fazer isso. E foi feito um convênio em que a Secretaria da Fazenda acessa o banco de dados do Conselho de Contabilidade. Todos os dias ele é atualizado. Quem estiver inadimplente não consegue fazer nenhum serviço na Secretaria da Fazenda. Vamos para o município de Goiânia. Houve uma situação no início deste ano, o ano passado, eu estive reunido com o senhor Miralles, na época que ele estava lá no departamento. Ele queria tirar aquela declaração, aquela certidão de regularidade profissional que é emitida pelo Conselho, ele queria tirar aquilo. Aí, porque havia também um problema, voltando à responsabilidade, que seria para incluir e excluir a empresa. Aí ele abriu um link lá que você poderia fazer inclusão e exclusão sem apresentar o certificado. Pois bem, na prefeitura, até então, aonde eu tenho conhecimento, todo e qualquer processo que você for fazer nas prefeituras, você precisa da certidão de regularidade. Eu não sei aonde você quis entrar com essa situação aí, entendeu?
Porque todo procedimento, toda alteração contratual, se não tiver aquela certidão, eu não sei em outras prefeituras, mas as grandes cidades, por exemplo, Rio Verde, Jataí, né, onde a gente tem Porangatu, Uaçu, onde a gente tem algumas, Anápolis também, onde eu me limito, tem que ter a certidão do Conselho Regional de Contabilidade. Isso é normativa. Entendeu? Posso esclarecer, então? Pode, tranquilo. Então, o contribuinte, de fato, você falando isso, eu trabalho com processo, de fato é obrigatório fazer a apresentação da DHP, né? Mas, no entanto, às vezes por relapso, o contribuinte ele fica inadimplente com o escritório e, assim, às vezes por falta de administração, o próprio escritório não exclui ele da prefeitura, ou se exclui, ele continua ativo, ele não é autuado por isso. Entendeu? Eu faço exclusão com frequência e eu não vejo a prefeitura informar que está autuando o contribuinte que não tem profissional contador. Mas, de fato, para fazer a inscrição municipal, tem que apresentar, sim, a DHP. Você está correto na sua afirmação. Outra questão é que, na situação de cadastro, é porque vai ter que fazer alteração via legislação, via Câmara Municipal, né? Tá certo? Por isso que não tem essa previsão que você está falando, de autuar a empresa que não tenha um profissional contador, um profissional contábil habilitado naquela CNPJ. A Secretaria da Fazenda, se você ficar num prazo superior a 30 dias sem o contador, responsável técnico, ela suspende a sua inscrição. No entanto, na Prefeitura, acredito que o Rangel, que você tem conversado com o Rangel, não me passou nada, e a esse respeito, eu acredito que tem que haver uma alteração na legislação municipal, tendo essa previsão legal de fazer isso. Ou suspende a inscrição, ou trava alguma coisa ali para que tenha outro profissional. Eu também faço isso que você faz. Passou de 3 meses no meu escritório, estiver inadimplente, eu vou lá, tiro meu nome da Cefaz, tiro meu nome da Receita Federal, tiro meu nome na Prefeitura. E guardo todos os documentos. Fica ali. Pronto, entendeu? Não tem como eu fazer a rescisão de contrato dele, como está previsto na legislação nossa, né, do próprio Conselho Federal de Contabilidade, de você fazer uma rescisão contratual, porque a pessoa não está ali para assinar. Então, o procedimento correto é você tirar seus nomes de todos os órgãos que você está vinculado àquele CNPJ, aí você exime de qualquer responsabilidade futura. É o que o nosso amigo Zé Val estava falando. Já pensou, o cara passa 2, 3 anos, depois chega no seu escritório, meus documentos estavam aí, por que você não apresentou aí? Eu não vou trabalhar de graça. Eu falo, tem cara que chega lá para mim e fala, moça, aqui não é casa de caridade, não. Entendeu? Então, eu acredito que nós temos que propor uma alteração na legislação do município, né, Júlio? Porque aí é alteração cadastral, né? O Júlio está aqui, ele é da área de perícia e eu sou vice-presidente de controle interno do Conselho de Contabilidade. Uhum. E o Júlio está aqui, ele também é do Comitê de Perícias lá do Conselho de Contabilidade de Goiás aí. Se quiser falar alguma coisa a respeito disso aí, Júlio, está à vontade, tá? Então, só para finalizar, desculpa eu interromper o senhor, eu acho que na vanguarda de fazer uma alteração na legislação, o sindicato, tanto dos contadores quanto das empresas de contabilidade, tomando isso para si, vai valorizar ainda mais o sindicato e pode ser uma prerrogativa para que a empresa tenha... para ter algum tipo de vínculo com o sindicato, tanto das empresas quanto dos profissionais, né, junto à prefeitura. Então, além de pegar uma certidão lá no sindicato, porque esse é o momento de valorização do sindicato, não é isso, Everaldo? Então, se sair na vanguarda de auxiliar nesse processo, é possível que costure uma lei de que precise de algum tipo de documento dos sindicatos, para que se tenha acesso à liberação. Não sei. Aí já é um pensamento. Vamos ouvir a opinião do Geraldo aqui, depois eu passo a perguntar. Otávio, nessa situação de tirar meu nome lá do CNPJ, a empresa, eu não tenho mais, não tem a procuração dela, não tem como proceder isso, não tem? Até então, quando eu tenho a procuração eletrônica dele, eu faço. Pois é, eu não tenho mais. Venceu, então, a prevalência de 90 dias, né?
que aí a procuração eu sempre faço ela por 5 anos, né, dentro do prazo de validade de 5 anos. E se ocorrer de vencer essa procuração, às vezes sumiu, eu pego de novo, já de imediato, já tiro meu nome da Receita Federal. Eu fiquei bobeando, venceu a procuração. Se vencer a procuração, aí não tem jeito, que eles vão pedir o DBE, né? Aí você fazendo o DBE vai precisar da assinatura com firma. Depois do Ronan você fala. Ronan aqui. Boa noite, colegas. Rodrigues, nós não nos conhecemos, o meu nome é Ronan. Foi ventilado na diretoria que você viria hoje falar sobre esse assunto. E eu tinha, a princípio, tido um entendimento diferente de que você fosse contrário à responsabilidade solidária do contador, elencada no Código Civil e no Código Tributário Nacional. Mas, pelas suas palavras, eu vi o contrário. Eu quero alinhar a sua colocação como um provérbio que diz: quem não é visto não é lembrado. Portanto, o Código Civil, o Código Tributário Nacional, ele lembrou da única profissão regulamentada, é o contador. E como sempre teve um movimento, aí até agora, recentemente, sempre a gente vê por aí, de algum movimento contrário a essa disposição no Código Civil e no Código Tributário Nacional, que dever-se-ia a Cefaz e a Prefeitura, a outros entes do Estado, retirar a responsabilidade solidária do contador dos estatutos legais. Pelo que eu entendi, você é contrário a isso, você é a favor que permaneça a responsabilidade solidária. E contigo eu comungo, porque até quando se criou isso lá no Código Civil, a Cefaz de Goiás, através da lei, parece que é 19.437 ou 18.400 e pouco, que lá é 17 mil e pouco. Isso há uns anos atrás aí, nós estivemos, a Cefaz, então, porque lá no Código Civil fala da responsabilidade solidária. A Cefaz queria, então, colocar a responsabilidade por omissão do contador. E lá teve o Zé Valto, teve a minha pessoa e mais os outros colegas que eu não lembro aqui, lá naquele momento já estava para ser sancionada a lei. Aí criou-se o artigo, parece que 43C, lá dizia pela omissão do contador, esqueceu-se de fazer um FD, uma obrigação acessória, ele seria, aí não, aí criou para o contador quando há dolo, pelo dolo. Então a lei no Código Civil, no Código Tributário Nacional, fala quando há dolo. E como nós sabemos, o bom profissional, como nós aqui presentes, todos aqui presentes, os internautas que nos assistem, são aquelas pessoas que dedicam e querem a responsabilidade da sua profissão. Então isto é bom para nós dentro da lei, e isso que você fez, isso é importante, porque se tirarmos lá a nossa responsabilidade solidária, porque o que é solidária? Compactuamos com o vício, com o mal feito, e isso o contador profissional nenhum deve se fazer isso, muito menos o contador que está elencado dentro da lei, e isso nos chama responsabilidade. Muitas vezes nós, quando inquiridos a tomar qualquer procedimento, como nós somos constantemente inquiridos na nossa atividade, seguir um caminho que é legal, nós temos um instrumento legal que nos abona a dizer para o cliente: ó, eu não posso fazer isso, está vendo aqui na lei? Então, colega, eu quero dar os parabéns pela a mensagem que você trouxe, que você nos trouxe essa mensagem, de que os entes do Estado passam a realmente ver o contador como um integrante indireto da sua pasta, aquele que desempenha, está ouvindo bem? Aquele que desempenha as atividades junto com os entes do Estado, angariando para eles impostos e arrecadações. Eu quero parabenizar pela sua vida aqui, pelas suas palavras, que esse também é o meu entendimento, como contabilista, como advogado, estudante de direito, é essa a nossa situação. Toda a vida, eu nunca entendi o porquê que alguns colegas, vendo isso errado, querem tirar isso da lei, querendo que a Cefaz retira ali o contador, para ele não ter necessidade do nome dele no cadastro das empresas ou da prefeitura. Eu não entendo por que alguns colegas têm este pensamento. Eu quero te parabenizar por isso, e é isto mesmo, nós temos que ser vistos para sermos lembrados. Vamos ouvir o Eudes aqui. Não, é porque o Geraldo falou a respeito da exclusão de contador na Receita, né? Eu já fiz lá, Geraldo, fiz o DBE e eu mesmo assinei o DBE e protocolei lá, porque eu estou pedindo a minha exclusão, a Receita aceitou, não sei se ainda aceita. Ou então você, como o Júnior falou aí, quando você faz por um certificado digital, aí você já assina o DBE e pronto, né? Aí já fica automático. Meu amigo Júlio quer falar sobre esse assunto aí um pouquinho?
Boa noite. Boa noite. Prazer estar de volta a essa casa. Eu aproveito para cumprimentar o nosso presidente Everaldo e estendo um abraço a todos. Bom, eu teria muita coisa para falar, mas vou ser mais curto. Primeiro, só fazer um convite para o simpósio de perícia, que vai acontecer 9 e 10 de agosto, apesar de ainda não estar no site, mas já está marcada a data. Segundo, referente a esse assunto, sou totalmente a favor. Só que eu tenho uma discussão além. O Júnior proferiu muito bem ali e deixou bem claro. Não tem como hoje abrir uma empresa. Às vezes nós temos uma dificuldade para tirar o nome na responsabilidade. Certa vez eu fui tirar, hoje já mudou, mas precisava do proprietário da empresa assinar a FAQ. Se ele já não estava me pagando, não estava me recebendo, já tinha sumido, como é que eu ia achar ele para assinar a FAQ? Mas o que eu quero forçar, e eu sei que tanto sindicato, quanto conselho, quanto associações, todos têm suas prerrogativas. E o que eu quero forçar, a prerrogativa, pelo que eu já estudei e fiquei sabendo, é Conselho Federal de Contabilidade, que seria o subestabelecimento. O problema maior que nós temos não é a responsabilidade de Prefeitura, Estado e Receita Federal. É o problema do profissional que não se capacita, vai lá, cobra barato, pega a empresa e quando você vai acessar para poder fazer o serviço, você já está bloqueado, porque o outro contador já está lá com a responsabilidade. Então, eu forçaria nós fazermos um movimento, pedir que, como são os advogados, um contador só pode ir lá registrar uma FAQ de uma empresa já constituída, cujo contador já está lá, mediante o aval dele. Aí sim, eu acho que nós estaremos dando um passo. Eu sempre brigo pela perícia e hoje eu tenho a alegria de dizer que hoje os juízes, não todos ainda, mas a grande maioria já está obedecendo o novo Código de Processo Civil e só está nomeando quem está devidamente cadastrado. Se não tiver, não é nomeado. Então, nós temos que chegar nesse ponto. Então, esse é o meu ponto de vista, meu parecer. Alguém quer comentar alguma coisa? Vou voltar a palavra para o presidente aqui. Não é aquele Rodrigo da Jusseg, não. Não, não. Hã? De processos, essas coisas? Isso. Estou mais jovem, né? Mas você veio com os filhos todos? Isso. Diferente, mas ficou... Tem o WhatsApp, que tem a empresa contábil. Ô Rodrigo, você está sempre, eu estou vendo o WhatsApp de vocês, está sempre conversando com a Sucento, conversando com o menino que você falou do sindicato, como chama o Mamed. Mamed, certo? O Mamed não é do sindicato, é de uma associação. Associação. Que está meio morta, na verdade, mas se está pela classe, é pela classe, entendeu? Não, então, eu acho interessante, eu acho que essa união de todos e conversar com a prefeitura a respeito dessa, de só poderei chegar lá quem é associado, é praticamente impossível. Não tem jeito, porque é livre se associar, na Constituição está bem clara, certo? Que ninguém é obrigado a se associar, é impossível fazer isso aí, certo? Mas poderá alertar a pessoa, certo? Que existe os graus de entidade. Existe o conselho, existe a associação, existe o sindicato das empresas, existe o sindicato dos contabilistas, assim por diante, certo? Então, essa união de todos, falando só numa língua, é interessante, porque o que pode estar acontecendo é linguagem diferente, certo? Então, a torre nunca vai conseguir chegar ao objetivo dela de maneira nenhuma. Então, Valadão, você que está sempre nesse meio, certo, de assistir por aí, nós devemos fazer assim, certo? Não sei se você pode adquirir esse contato com o prefeito, certo? Falar com o prefeito diretamente, que nós queremos, certo, exatamente essa responsabilidade. É como que o Ronan falou. Responsabilidade não é nenhuma coisa ruim, não. Responsabilidade, certo, é uma coisa que mede a capacidade de cada profissional. Então, eu vejo dessa maneira que essa lutar, esse objetivo seu, essa lutar isso, é que se a classe quiser, nós temos a obrigação de fazer. Assim como que eu amparo o que você falou, amparo o que o Ronan falou, certo, a respeito dessa responsabilidade, sim, certo? Certo. Mas, infelizmente, tem uns que estão contra, certo? Agora vamos ver quem é o contra aí, certo? Porque não querem a responsabilidade.
Na realidade, Rodrigo, até eu estranhei no seu encontro com o Rangel, com a Sucena, porque constituição de empresa, em todos os órgãos, exceção da junta comercial, exige a presença do contador junto com o nome, o CRC e tudo, né? A prefeitura, você falou, mas a prefeitura suspende muito cadastros dela, ou então põe ela na impendência, quando ela faz aquela entrega daqueles DUAN, todo início de ano. Então, quando não acha o endereço, ou não acha o escritório de contabilidade, não tem... Então, ela suspende aquela empresa de ofício, né? Então, eu acho que, perante os órgãos nos consideram como responsável pelas empresas que nós cadastramos nos nossos nomes lá, que inclusive as auditorias do Cefaz, por exemplo, o Cefaz liga para você, primeiramente, antes de comunicar ao dono, o proprietário, e fala, ó, preciso disso, sua empresa tem isso. Então, quer dizer, não deixa de ser uma responsabilidade. Agora, a gente pode, sim, fazer uma parceria melhor, aglomerar mais isso e enxugar bem uma parceria para que possamos exigir mais alguma coisa ou algum benefício a mais, certo? Ok. A proposta, eu não coloquei ela completa aqui, mas a ideia é que a gente possa, inclusive, de forma, como eu disse, de forma sem ganhar nada, de forma direta por isso, mas a gente também, talvez, fazer uma denúncia de pessoas e empresas que não estão regularizadas. Nem como microempreendedor, nem como empreendedores ou empresários, não estão formalizados, que vai estimular, de fato, a abertura de novos negócios, né? Ou como microempreendedor, ou como profissional autônomo, porque o que eu vejo, de forma prática, é que, às vezes, eu compro uma mercadoria, não se emite nota, né? Aí, tudo bem, eu vejo um gargalo para eu ter mais clientes. Mas quantos mais poderiam fazer isso, né? Então, às vezes eu vou comprar, tem a pessoa emite o cupom lá emite a notinha da maquininha de cartão, no entanto, está um CPF, não está nem CNPJ, né? Está bem autônomo, bem primário, ou às vezes está lá como microempreendedor individual, e de fato já não poderia ser microempreendedor se a gente pudesse ter um acompanhamento assim, também não sei como, nesse momento, mas para valorizar de fato a classe, é isso, entendeu? Valadão, não se iluda não, que o Estado só não está atuando porque não quer, que já sabe de tudo que está acontecendo. Então, com esse social que está vindo agora, com esse financeiro e o Estado, certo, com a informática que tem, ele só não atua porque ainda não chegou a hora. Mas não se iluda não, que logo, logo ninguém vai poder fazer o que está fazendo por aí, porque é uma vergonha, né? Para finalizar, deixa o Júlio dar uma palavra final aqui. Mas nós vamos chegar aqui. Serei breve, então. A respeito só da última colocação do Rodrigo Valadão, eu faço parte da Câmara de Fiscalização. Chegam N denúncias. Então, quem sabe de colega que está irregular, pode me ligar. Eu mesmo formulo a denúncia, só me dá os dados, entendeu? Assim como eu, quando estou atuando na perícia, eu vejo o técnico lá como assistente técnico, eu mesmo já formulo a denúncia. Então, somos nós mesmos que temos que tirar do mercado quem está irregular. O CRC aumentou bastante as suas visitas, comprou novos carros, o Júnior bem sabe disso, que é vice-presidente, pode até complementar. Então, está sendo fiscalizado, está correndo atrás, e uma coisa que o Everaldo sempre bateu na tecla, que todos nós tínhamos que fazer escrituração contábil. O CRC já está cobrando. O que tem de auto, o que tem de multa e suspensão de cadastro, pode ir lá e olhar. Ok, vamos engrandecer nisso aí. Wildes, deixa eu ver a minha... porque o Júlio trouxe uma novidade aí, eu quero até perguntar para ele, e ele depois nos auxiliar. Que você falou aí a respeito de denúncia, né, se você pode formalizar. Eu até, porque tem uma certa ocasião, eu precisei de fazer uma denúncia no CRC, um camarada
estava pegando os clientes de minha empresa, fazendo contra-cheques falsos para financiamentos de veículos, essas coisas assim, né? Eu fui conversar com o chefe da fiscalização do CRC e falou assim, ó, isso aí somente quem for prejudicado que pode denunciar, o outro contador não pode denunciar outro contador. Eu tive que me calar, né? Você falando aí agora, até foi bom você ver, porque tem às vezes as situações que a gente vê aí, que ela é bem periclitante, e seria então interessante agora saber você que tem essa oportunidade, essa opção da gente fazer, para a gente poder, como se diz, abrir o bico. Vamos dar sequência na pauta aqui? Alô? Vamos atropelar a pauta aí. Colegas, rapidinho aqui, eu quero aproveitar a oportunidade do Júlio, o Rodrigo e o Otávio, até consultei com ele, só para ver com você, ele e todos os colegas, você experiente. Um caso atípico dentro da profissão. Eu fui procurado por uma determinada pessoa, profissional liberal, curso superior, e ele tinha união, ela tinha união com uma determinada pessoa, e concedeu para esta pessoa uma procuração para constituir empresa. Ou melhor, constituir empresa e deu a procuração para aquela pessoa. Tudo bem, o cidadão trabalha nessa empresa, tem lá, ela sabe que acha que é uns 3, 4 empregados, 5 anos de atividade já, ou 6, tocando a empresa, e ela cortou o vínculo com esta pessoa e quer encerrar a empresa, baixar a empresa. Eu falei, olha, mais complicado. Como que eu, como contador, vou baixar uma empresa que está na mão de um outro colega que está administrando? Isso vai dar consequência, doutora, mas como é que nós vamos fazer? Vamos conversar com o cidadão, tá? Com essa empresa, vamos conversar com essa pessoa. Não quero conversa. Eu já não tenho mais, eu quero abaixar a empresa, ela é titular, é no meu nome. Ela é uma empresa, ela está no meu nome, eu quero encerrar a empresa. Eu quero saber se você, como profissional, vai encerrar ou não. Vai dar problema, doutora, para a pessoa. Não quero saber de problema, eu quero abaixar a empresa. Pergunto aos senhores, presto serviço ou não presto? Só isso. Quem for contra, fala. Já que você tocou meu nome, eu vou dar a minha posição. Eu não daria baixa numa empresa sem saber a vida delas. O senhor falou 5 anos, né? Eu vou cobrar para fazer a auditoria de 5 anos para depois dar baixa. Então você baixaria nessas condições? Nessas condições eu faria. Está respondido? Mais alguém quer falar? Só isso mesmo? Vamos dar sequência na pauta com o Geraldo lá, ó. Vamos, Geraldo. Ué. Fala no microfone, deixa eu... Inclusive, uma vez eu conversei até com o Otávio, nossa categoria ela é muito, ela fica acéfala à responsabilidade e muito omissa. Veja bem, se um engenheiro passa e vê uma obra, sabe o que ele faz? Ele vai lá no CREA, fala, ó, aquela obra está lá, tal, ele faz isso. Tem um primo meu que fez. Ele falou, ele falou assim, nós somos obrigados a fazer isso. Porque uma edificação na cidade que não está autorizado pode trazer degradação ao patrimônio público. Eu conversando com o Otávio uma vez, falei, nós, contadores, também podemos fazer o mesmo. Acho que nós temos condição de fazer isso. Muitas empresas aí, ó, sem registro, bagunçando a vida até do Estado, nossa, também da sociedade, e a gente fica omisso. Eu acho que abre-se um campo para a contabilidade também se valorizar nesse espaço. Pode, é um pouquinho diferente, né? Porque a obra, você está vendo imobilizado lá, tá. A empresa também tem imobilizado. Não, mas a empresa você tem que estar ciente que tem uma documentação falsa ou não existe documentação. Exato, é a mesma coisa. Porque, de repente, por ela estar lá, ela pode ter uma placa e ter o registro. Ou pode estar no nome, a pessoa que está lá pode ser falsa, mas pode estar usando um laranja. Então tem que verificar tudo isso. Não está registrada a empresa. É empresa sem registro. O Júlio confessou aqui, ele é da fiscalização, o Otávio é vice-presidente do CRC e é da fiscalização da Câmara. Não, o Otávio não é da fiscalização. Não é do... É o Júlio que é. O CRC é que o Eudes colocou ali, ó. Muitas vezes o CRC ele dá uma solução paliativa. Por exemplo, eu fui denunciado, eu prendi os livros de uma empresa, certo? E o cara me denunciou que eu não queria entregar os livros. E aí o CRC me ligou e me aconselhou a entregar, porque ele não pode fazer isso, prender os livros, tal. Então, quer dizer, você fica como? Devendo. Não, mas isso aí, eu entrego os livros, faço a entrega e ele faz a confissão da dívida. Aí você vai e, igualzinho, eu faço todos assim. Bandido não paga dívida não. Não, mas na relação, o nosso recurso é justiça. Tá bom. Né? Vamos estender isso aí, vamos fazer a pauta aqui, se sobrar tempo nós voltamos nesse assunto aqui. Beleza. Oba!
Ainda com relação ao que está sendo tratado, em outubro teve uma reunião na prefeitura com o sindicato, o Otávio representando o sindicato, o Rangel representando o CRC, o Lopes representando o SESCOM, e lá foi tratada a questão do portal do contabilista na prefeitura, né? Nesse portal já indica lá a responsabilidade do profissional pela empresa, profissional contábil, não é isso? Sim. Ele pode excluir de forma simples a responsabilidade. Pois é, já tem isso lá. A exclusão, mas não tem como eu denunciar, igual o colega ali falou, o empresário que a gente imagina que ele não está como empresário, ele está como autônomo irregular. Espera um pouquinho, leva o microfone lá para o Rodrigo, deixa. Já acabou? Já acabou, Rodrigo? Vou acabar só com essa, viu? Tá. Vou ficar falando a noite toda aqui, que eu gosto de falar. Então é o seguinte, lá no portal não tem como a gente denunciar aquele empreendedor que não está regularizado ou que a gente imagina que não esteja. Né? Igual é o pessoal lá do CREA, que passa numa obra, vê que não tem a placa, não está sinalizado corretamente, faz a denúncia e o CREA responsabiliza. Mas aí eu acho que isso aí já é questão de prerrogativa do CREA. Aí a nossa situação é a gente ser um colaborador da prefeitura, num projeto de lei possível, para que a gente faça a denúncia e esse empreendedor se regularize com qualquer profissional, né? Então vamos reunir as entidades representativas, fazer um ofício, tá. Um requerimento. Vamos ouvir o Júlio rapidinho, depois o Everaldo e aí a gente volta na... Eu não sei se eu gosto de ajudar os profissionais, mas é porque o modo de ver é diferente. Na fiscalização, hoje eles já sabem disso. Eu pergunto para vocês, quais são os documentos do cliente? O que ele te entregou ou o que você produziu? Nós somos contratados para prestar serviço. E aí aconteceu isso já com outras pessoas e eu falo, relaciona os documentos que ele te disponibilizou conforme protocolo e devolva. Pronto, ele pagou? Não. Então, os livros, eu não paguei, não vou imprimir. Está tudo no meu sistema, preciso receber pelo serviço qual fui contratado. Então, documento do cliente, gente, é aquele documento que ele te entregou. E não que você produziu. Já falei isso na fiscalização, e qualquer outro colega que tiver pedido de cliente de entregar documentação, pode me ligar. Se você constituiu a empresa, ele só te entregou a identidade. Só. Ou, do contrário, se é uma empresa comercial, são as notas fiscais, extrato bancário, boletos, até os contra-cheques que voltaram, se você não quiser mandar, se tiver pago, também não é dele. Okay. Vamos ouvir o presidente. É importante observar isso no contrato de prestação de serviços contábeis, botar essa cláusula lá. Ok. Vamos lá. Marca aí 2 minutos máximo, 2 minutos. Seguinte, eu acho que ele fala sempre, eu falo sempre uma coisinha de nada, certo? Esse negócio de, a lei fala assim, ó, reter os documentos abusivamente, é um caso. Então aconteceu comigo, certo? Já várias vezes, que aconteceu comigo foi o seguinte, o cara, eu não entreguei o que eu fiz, os livros, não entreguei para ele porque ele não me pagou. Aí, certo dia, chegou uma intimação do delegado, eu fui lá na delegacia. Chegou lá, estava com um advogado, certo? Então, eu falei para ele, mas se o advogado, em vez de pagar o advogado, paga para mim logo, eu entrego os seus trem, né? Aí o delegado ficou assim, certo? Mas por que não, porque ele não me pagou. Aí ele assina uma promissória para você, aí, certo? Aí, ó, promissório de resguardo desse rapaz é uma coisa de nada, certo? Aí o Everaldo, faz isso aí, certo? Assinou, deu 2 mil lá o negócio dele, assinou, certo? Aí você vai lá agora, pega a sua secretária e vai lá, eu não vou gastar mais nenhum cruzeiro, certo? Eu só vou dar a máquina e o livro para você, será? Fez. Passou o tempo, lá vem intimação de novo, lá do Estado. Lá no processo, certo? Falando o seguinte, que ele tinha coisa nota, certo? Como chama? Falsificado nota? Adulterou a nota, falsificou, criou mais bloco. Falsificou a nota para me pagar, olha. Desse jeito no processo. Aí eu lá de novo. Cheguei lá, mas eu fui, mas senhor, cara, não, eu não acredito. Aí eu contei a história do negócio do delegado, mas Geraldo, você tem essa promissória? Rapaz, eu acho que eu joguei esse trem fora, certo? Aí eu fui procurar minha bolsa promissóriazinha lá, certo? Aí o cara lá, graças a Deus, ó, o cara falou, graças a Deus, ó. Então, isso que acontece, certo? Esses maus
clientes, certo, acontece isso com a gente. Então, eu acho que o Conselho, eu fico contente que o Conselho está agindo dessa maneira, vamos unir a nossa força, certo, porque o objetivo nosso é o quê? O bom profissional, o mau profissional que se lasque, certo? Vamos dar uma sequência na pauta aqui. Vamos lá. Nota fiscal consumidor eletrônica, Geraldo. Esse assunto ele é bom, mas só que ele atropelou a pauta todinha, né? Não, mas depois nós voltamos. Não, tudo bem. É que eu acho que deveria seguir a pauta, depois entrava no assunto e discutia até o resto da noite. Ainda vai sobrar tempo. Se tá bom, tá beleza. A pauta está pequena, a pauta é pequena. A nota fiscal consumidora eletrônica, citando um exemplo, a empresa ela fornece o café para os empregados. Então, vai lá, compra R$ 8, R$ 10. Para ela ficar emitindo nota fiscal modelo 55, fica meio complicado. Somente a nota fiscal consumidor, tendo o CNPJ da empresa, ela é suficiente para... Porque quando tinha o Sintegra, ele dava advertência, né? Agora não tem o Sintegra, lança-se na escrita fiscal, na contábil normal. Quem quer falar? Quem quer responder ele? Os meus consultores ficam ali discutindo. Eles não escutaram nada. Faz a pergunta de novo aí, Geraldo. Ele está discutindo sobre o SF. Nós estávamos discutindo sobre o SF. Você põe na tela aqui, está falando que tem que colocar a opção L lá do livro. Livro caixa. Correto, corretíssimo. Eu peguei lá, estou vendo aqui uma palestra do Rio Grande do Sul aqui, por isso que eu estou chamando o Everaldo. Não, correto, está corretíssimo, está certinho. Não, a pergunta eu vou fazer de novo. A empresa, ela tem pequenas despesas com café para os empregados. Então, vai lá todos os dias, compra lá R$ 8, R$ 10. O comércio não vai nem querer ficar emitindo essa nota fiscal modelo 55. Então, se ele pegar a modelo 65, só com o CNPJ da empresa, ela é suficiente para lançar na escrita fiscal e na contabilidade? Porque quando tinha o Sintegra, dava advertência. Hoje não tem o Sintegra? Serve para a contabilidade, tranquilo? Não. Porque nota fiscal ao consumidor é só o consumidor. Quando ele tem cadastro estadual, é nota fiscal modelo 55. Mas a empresa vai consumir ele, ué? Pois vai consumir, mas ele não é, ele é o consumidor, mas ele tem, o consumidor que ele fala é aquela pessoa física, certo? Que é consumidor, ela tem pessoa, ela tem o CNPJ, ela tem o cadastro estadual, ela é obrigada a fazer a nota fiscal eletrônica 55. Mas o que tem aí de nota errada é brincadeira, certo? Então não sei que dia que eles vão atuar isso aí, porque a lei fala que não pode. A outra questão aí, senhor Everaldo, é o seguinte. Nota de prestação de serviço. Até então, quando tinha um Sintegra e tem a escrituração fiscal digital, a gente não se lança nota fiscal de prestação de serviço. O que a gente está fazendo isso daí? Tem empresas que têm 10, 15 notas de prestação de serviço dentro do mês. O que nós fazemos? Nós entregamos o SPED fiscal da empresa, sem essas notas fiscais de prestação de serviço, e nós fazemos o lançamento dessas notas fiscais, tanto pelo XML, se for de Goiânia, e se for de fora, a gente lança manual. Aí a gente já lança dentro do plano de conta, referente àquela despesa que entendeu? Para ficar fácil da gente lançar o contábil. Que aí a gente já puxa do fiscal, já vai direto para o contábil. Então, a gente tem feito isso para facilitar o nosso trabalho de contabilidade. Agora, a nota fiscal, modelo 55, eu não aconselho você lançar na sua escrituração fiscal, não. Modelo 65. 65. É o seguinte, colega, mas nós temos o CFOP 1959. Outras entradas ou prestação de serviço não especificadas anteriormente. Então, na minha concepção, você seria obrigado a lançar essa nota fiscal lá no livro de entrada, mesmo que não seja recepcionada pelo SPED da vida, quando não tem mais Sintegra, nós somos obrigados a lançar. O artigo 203 do regulamento do imposto do regulamento estadual fala que artigo 203, 19,
é obrigado a lançar todas as notas fiscais do livro de entrada. Está falando isso lá. No meu livro está isso lá. Então, essas despesas vai ter que ficar fora do caixa, que não pode lançar ela. Para poder comprar R$8, R$10 lá. Ô, Geraldo, eu não, olha bem, a lei, olha bem, ela emitiu, mas se ele emitiu 65, lance, Geraldo. Porque a lei fala o seguinte: se eles pegarem essa nota sem lançar a tirada delas, a multa é de o quê? 25% do valor da nota fiscal não lançada, não podendo ser inferior a R$157. Quando era o ECF, o que eu recomendava? Ele ia juntando os ECFs e depois trocava com a nota fiscal modelo 55 no final do mês, porque lá no ECF dava essa permissão. Só que agora na 65, eu sei que pode substituir a consumidor para 55, mas pegar várias notas, pode? É isso aí que é a pergunta. Pronto aí, Geraldo. O Alaor quer... Espera aí só um pouquinho. O Alaor quer esse mesmo assunto aí. Dori, que hoje o colega estava comentando lá que a nota fiscal 55 e 65 vão ter uma nova versão aí. E talvez o SEBRAE é que vai cuidar dessa questão aí. E que talvez não tenhamos sistema para emitir nota fiscal. Que eu não entendi bem isso aí. É aquele sistema gratuito, né, que a Secretaria de São Paulo tinha. E todos empresários que não tinham sistema de emissão de nota fiscal usava esse sistema da Secretaria de Fazenda de São Paulo. Agora, desde janeiro de 2017, vem falando que esse sistema vai sair do ar, vai sair, mas parece que ele ainda está sobrevivendo. E, na realidade, eu li a respeito disso também, que é o próprio SEBRAE que vai criar um sistema, mas diz que era gratuito. Mas se o SEBRAE não criar, aí temos que adquirir o programa. Vai ter que adquirir programa próprio, né? Certo? Sistema próprio. Espera aí, Rodrigo. Fala aí. O SEBRAE ele já tem um sistema gratuito, chama MarketApp. Aí, esse MarketApp, quando a gente olha dentro dele, a Contabilizei é o principal parceiro dele. Então, assim, cuidado com a indicação do SEBRAE, né? Porque pode ser uma indicação que está, às vezes, oferecendo o nosso cliente para um escritório profissional de contabilidade, que é o Contabilizei. Sempre nós falamos isso aqui. O SEBRAE diz que é parceiro, mas do contador ele nunca foi parceiro. Então... se ele puder furar o olho do contador, ele fura. Então, já tinha um MarketApp, eu cadastrei nele só para ver como era. De repente, eu estou recebendo... eu estou sendo assediado pela Contabilizei para passar a minha contabilidade para lá, entendeu? Tem que ter cuidado. Ok. Fala, Fábio. Com relação ao questionamento do Geraldo, no site da Cefaz, tem uma pergunta. Posso emitir nota fiscal de consumidor eletrônica modelo 65 em substituição à nota fiscal eletrônica modelo 55? Resposta. A nota fiscal de consumidor eletrônica 65 deverá ser utilizada nas operações de vendas presenciais a consumidor final, pessoa física ou jurídica. Quando as operações forem destinadas a contribuinte do ICMS, deverá emitir nota fiscal eletrônica modelo 55, pois a nota fiscal de consumidor eletrônica modelo 65 não transfere crédito de ICMS nem acoberta operações interestaduais. Eu, na realidade, eu não faço muita objeção, não. Inclusive, eu sempre fui divergente com o Everaldo nesse posicionamento do artigo 119. Porque é o único... não é 203, não. Você não olhou aí 119, o carimbo da nota aí? O 219 nem 209 não é, não. Não é, não? Não. 119. Então, aí eu sei que em São Paulo não tem essa exigência de fazer lançamento de nota fiscal consumidor nos livros de entradas, certo? Justamente
você falou, antigamente o Sintegra vetava isso aí, dava divergência, todas as notas fiscais do consumidor dava divergência. Então o Cefaz de São Paulo não obrigava e dispensava. E agora o SPED já aceita a nota fiscal. Agora a questão de lançar as notas fiscais no livro de entrada é questão de facilidade de fazer parametrização para contabilidade, certo? Então, se você lançando na escrita fiscal, no livro fiscal, você já tem a parametrização para lançá-la para a contabilidade. Você já tem a contabilidade feita. Então, e nada impede você lançá-la também, não. E essas notas pequenas aí, consumidores, sempre lancei de pessoa jurídica, principalmente de panificadora no lanche, certo? Sempre lancei, nunca tive problema. Então, pode ser que... Não, mas já tem nota de 10 anos, 5 anos, nunca deu problema. Vamos, mais algum questionamento sobre a nota fiscal eletrônica aí? O seu sistema aí, ela deu certo aí? Você queria só saber se o Sebrae vai tomar conta do negócio? Só? Ah. Vamos falar com o Geraldo aqui ainda sobre a aposentadoria. A aposentadoria é o seguinte, um empregado ele foi acidentado em março de 2011 e ele ficou recebendo o auxílio-doença, porque ele não é acidente de trabalho, ele acidentou veículo, né? E ficou afastado, porque ele ficou realmente incapacitado da atividade lá. E agora ele aposentou por invalidez. Aí procurou o escritório, dizendo que o pessoal da Previdência disse que era para ir lá na empresa e pegar um documento para ele sacar o FGTS. Agora, no caso dele, eu entendo que para sacar o FGTS tinha que fazer a rescisão. E rescisão, pelo que eu li, tem as aposentadorias por invalidez definitiva. Quais as situações? Se a pessoa tem mais... Eu estou falando o que eu li, que eu entendi. Se o cara tem mais de 60 anos, então a aposentadoria dele é por invalidez, mas definitiva. Ou se ele tiver 55 anos e com 15 anos de contribuições. E ele não está em nenhuma dessas situações. Porque ele tem... vamos supor que ele tivesse os 15 anos, mas ele está com 38 anos. Então, aí eu não entendi como que seria. Eu pedi para voltar à Previdência. Havia a condição de eu fazer essa rescisão? Pelo que eu li, entendo que não. Daí podia dar um pontapé inicial aí. Porque na realidade, o contrato de trabalho ele é suspenso. Certo? E, na realidade, o cidadão, quando aposenta... Realmente, com a carta de aposentadoria da Previdência, ele saca todo o seu FGTS. E você vai pagar se ele tiver saldo de salário, mas já não tem, porque já vem encostado auxílio-doença há muito tempo. Então, ele vai sacar o fundo de garantia, não vai ter verba nenhuma para receber, e você mantém o contrato suspenso. Faz a observação da carta de aposentadoria, o processo, e o contrato continua suspenso. É que eu informei para ela, falei, olha, quando a pessoa aposenta, a Previdência dá uma certidão para você levantar o fundo de garantia e o PIS. Falei, não, mas eles querem para me procurar a empresa, para me poder, a empresa que tinha me passar esse documento para sacar o FGTS. Então, vocês voltam na Previdência e verificam direitinho, porque... mostrei lá a legislação dizendo que a aposentadoria por invalidez é definitiva só nessas duas situações. Então, ele não pega a situação. Se não Divina, quer comentar isso? Se não está definitiva, se ela não está definitiva, não pode baixar, então está suspenso. Embora ele não vai ter mais capacidade para retornar ao trabalho. Porque ficou sem as duas pernas e uma... porque a partir do momento que a Previdência concede para ele a carta para sacar o FGTS, ela já é aposentadoria definitiva. Certo? Ela não corre o risco de retornar de coisa. Eli. Fala, Fábio. Pode falar? Pode. O decreto 99684 de 1990, né, que trata do FGTS, lá no artigo 35,
Ele fala o seguinte: a conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações, né? Aí, entre elas, lá no inciso 3º, fala assim: a aposentadoria concedida pela Previdência Social. Então, ele aqui não detalhou se é por invalidez ou não é. Aposentou, então o decreto fala que pode movimentar o FGTS. Ele aposentou, não é isso? Ele aposentou por invalidez, após 7 anos de afastamento por auxílio de doença. Mas só que o decreto aqui, ele fala que aposentou, ele não correto, só que a maneira que eles querem sacar, que eu não estou concordando, que eles querem que a empresa forneça o documento para eles sacar. Eu entendo que não é dessa forma. É atendente da Caixa que passa a informação errada. Qual documento que ela quer? Você anotou o decreto aí? É porque ela tem que atender o regulamento, a lei que fala, tem que aposentar. Mostra o documento da Previdência. Pode brigar com o outro na outra agência da Caixa, que às vezes o tratamento é diferenciado. Deixa eu não, as situações, assim, não é bem essa aí, mas é quase análoga, porque hoje um cliente lá ligou brabo que a Caixa demitiu um funcionário doméstico. A Caixa falou assim: não paga o FGTS enquanto não liberar a chave. Então, não existe chave de fundo de garantia para o doméstico. Assim, tem a maioria das agências, não tem profissional que encara com seriedade o serviço. Uma agência que trabalha bem demais da conta, a agência da T9 ali na Caixa, em frente àquele 9. Ali tem uma pessoa por nome de Geni, que ela é, como dizer, é o cara. T9? Na T9. Ela sabe de tudo, sabe? Bandeiras ali perto. Não, aqui perto, aqui na T9, ali perto, aquele prédio I9 ali, onde está os cartórios do primeiro ofício ali, perto naquela pracinha. Então, ela é aquela pessoa que chega, senta, preto ou branco, feio ou bonito, gordo ou magro, ela explica direitinho, tintim por tintim, e te dá todos os passos. Ela é a pessoa que tem a maior paciência para explicar. Do contrário, tem as agências aí que você vai... Não vou contar rapidinho a historinha aqui. Nós tínhamos um fundo de garantia para receber todo mundo aposentado. Os meus amigos foram todos lá e sacou o FGTS. Já gastaram o dinheiro, já farrearam tudo, né? O cara cismou lá que eu tinha um NIT e o PIS. E eu contribuí para a Previdência nos dois, no NIT e no PIS. E aí eu fui aposentado pelo NIT. E o meu depósito estava feito pelo PIS. Rapaz do céu, fiquei 3 meses para receber esse fundo de garantia. Fui lá no INSS, o INSS falou assim: ó, é preguiça deles. Você tem contribuição pelos dois. Qualquer número, ele tem que te pagar. Aí vim aqui nele, não, pegou meu telefone, vou te dar um retorno, tem que falar com a diretoria toda aqui e tal. Falou nada com a diretoria, não me ligou, não deu retorno, eu esperei quase um mês, dei folga para ir lá, fui lá de novo. Aí fui num outro cidadão, vem aí dia 26 receber. Falei, essa reclamação do atendimento dos servidores da Caixa, sempre tem reunião lá, eu já até desisti de reclamar, porque o argumento deles é que há uma rotatividade muito grande, não dá tempo de treinar. Eu digo, mas a gente que tem que pagar por isso. Mas a desculpa deles é sempre essa, que há uma rotatividade, o cara trabalha num departamento, vai para outro. O usuário da Caixa é que sofre com isso. Eles não têm uma conformidade, cada um fala uma coisa e você vai embora, volta, vai embora. Cada agência, você perguntar a uma pessoa, a resposta é diferente. Isso é verdade. O FGTS de doméstico, ele é centralizado no Rio Grande do Sul. Não é igual de empresa que é por estado. Porque quando você vai transmitir uma GFIP, pergunta lá qual que é a base você vai para o FGTS, não é isso? Se você tem empresa, por exemplo, você tem uma filial lá em São Paulo, você transmite a GFIP daqui, mas a base vai para São Paulo. Se você tem no Rio Grande do Sul, ou Minas, ou Goiás, onde você estiver, na hora que você transmite a GFIP, você informa a base que é do funcionário. No caso do doméstico, é Rio Grande do Sul. Então, eu já tive casos de pessoas chegar e falar assim: sua patroa não pagou nenhum fundo de garantia, não tem nada aqui. É a mesma coisa assim da falta de treinamento, que eles não têm conhecimento disso aí.
Apesar que a gente está falando uma coisa tão simples, mas também está rendendo divisas para nós também, os social aí dos domésticos. Você tocou em doméstico aí, uma coisa que eu não sabia é a licença doença da doméstica, o INSS assume desde o primeiro dia, né? Não tem uns 15 Desde o primeiro dia, mas se você chegar lá e falar assim, ó, só depois de 15 dias, do 16º dia, aí eu pego a lei e falo para ele, tá aqui, ó, leva lá. Aí um dia desse chegou em Aparecida, por exemplo, chegou lá e falou assim, não, eu não reconheço essa lei aqui, não. Eu falei assim, mas a lei é da Previdência, fala para ele ler esse documento aqui, vai lá no site da Previdência e lê esse documento lá, que é oficial. Voltou lá, eu vou assim, não, eu vou fazer, mas eu não. Aí a pessoa falou assim, eu vou fazer, mas eu não estou reconhecendo essa lei. Eu realmente, ontem que eu fui lendo esse negócio, a hora que eu li o manualzinho lá, eu falei, eu não concordo com isso não. Aí fui lá no artigo 72 do decreto 3048, aí falei, tem a exceção lá, né? Pois é. Há mais algum questionamento aí ou vocês querem voltar aí para a parceria aí do coisa? Mas não foi ela que você falou? Então fala aí, ele falou que é isso aqui, da responsabilidade, não? Não, então, é outra história. Falta do Ronan aqui então. Esqueci não, está anotado aqui, sabe? Então, colegas, é o seguinte, são duas questões. Aqui o arroz com feijão é o grupo de estudo. E não adianta fugir não que existe dentro dos escritórios, tem isso. A empresa, somente essas menores empresas por aí, que não cumpre ali, não emite notas fiscais da sua prestação de serviço, coisa e tal, mas é nas prestadoras de serviço. E não é normal que o contador, e inclusive às vezes tem alguns colegas, que coloca-se isso para que a empresa recolha os impostos. Mas quem dá a saída lá na sua empresa é o empresário. É ele que tem que emitir a nota de tudo que ele vendeu. Mas acontece que ele não faz isso. E vem aquele chamado, nós queremos, como é que vai fazer a contabilidade? Não tem caixa, sabe? Ele vendeu, recebeu, não tirou a nota, o livro está no seu escritório, você manda correspondência, ele assina, e você fala, olha como é que faz, sua despesa está alta. Como é que faz com os danados desses? Que isso tem, não adianta falar com o escritório não, que tem mesmo. O cidadão não obedece. Certo? Não obedece, não tira, não tem a receita suficiente para cobrir as despesas. Aí nós entramos na questão da contabilidade. Entrega o livro para o danado, e o que você faz com o homem desse? Que você não pode, até faz, emite ali e a gente oferece a tributação, aquela receita obtida. Fala aí, presidente, o que ele faz? Bem, não faz, né? Não faz. Eu tenho um caso, certo, que a pessoa começou o ano passado, em março. O capital dele, ele era, certo, sem salário mínimo, né? E no primeiro mês, certo, ele chegou, comprou 21 milhões e vendeu 5, está devendo fornecedor, e cobra o documento. E até hoje está do mesmo jeito, certo? Já mandei correspondência, acontece que o cara me paga, certo? Então, eu já falei, ó, eu não sou responsável, não vou apresentar SF, não vou apresentar SCT, não vou apresentar nada. Mas já está escrito, procura outro contador, porque eu não posso continuar com você. Mas até agora ele vai lá e paga, eu apresento do Estado, apresento o PIS está devendo, não vai pagar mais nada, então só vai embrulhando por aí afora. Eu acho que o que eu tenho que fazer, eu fiz, certo? Cobrei dele, o que você tem que fazer é cobrar dele, e ele está continuando pagando para... O que eu posso fazer? Nada. Aqui não é omissão nossa, não é dolo nosso. Então eu não posso ser responsabilizado por isso. Tá? Paga. Paga direitinho, bonitinho, amigo, sabe? Fica chateado se você entregar o livro dele, né? E você faz por escrito, ele assina, não vou fazer agora, e não faz de novo, né? E aí, mas já entendi. Outra questão é o seguinte. Paga que eu fiz a contabilidade, a contabilidade não tem jeito de fechar, está tudo negativa lá, está fechadinha, mas com caixa estourado, tudo estourado. Não, estourado, pior, der prejuízo é uma coisa, agora caixa estourada é barbaridade, né? Tudo bem, deixa eu ver outro negócio aqui. Como é que se faz numa dessa aí, colega? Professor eu, vem que ajuda aí outra vez, sabe? É o seguinte,
A empresa procurou para prestar o serviço, coisa e tal, a gente fugindo, honorário até significativo, bom, tem lá 20 empregados, coisa e tal, e correndo atrás, falei, não posso, não, eu estou enrolada, o meu, infelizmente, tem que dizer isso aqui, né? Não estou falando do colega, não conheço o colega, sabe, nem sei se é contador também, talvez nem seja, sabe, e eu estou complicada, a minha vida está complicada, eu quero que você me preste o serviço. Tudo bem, então tá, chamou o homem lá, e ele fugiu, disse que por um motivo, não queria, né, coisa e tal, correu. Entregou a documentação, tá, e quando fomos ver lá, olhou o camarada da empresa, rapaz, de uma indústriazinha, o cara não autenticou o livro de entrada e nem de inventário, nenhum dos últimos 5 anos, a empresa tem mais de 20 na praça, os últimos 5 não estão autenticados, nada, não tem livro nenhum. Aí agora, né, olhamos, pedimos a documentação, como é que faz na dessa? Para autenticar o livro da agora, tem que ter o primeiro é de 5 anos para trás, sabe? E não tem documento, aí ela foi atrás do cidadão, não vou dizer contador, que eu acho que ele não é contador, não sei. Vou atrás dele lá, não, mas é minha mulher que fazia isso, e nós separamos, e ela adoeceu, e foi embora, me largou, e eu pensei que isso aí estava pronto, e agora não está mais, não tem esse livro, pelo amor de Deus, não me mata não, sabe? E eu, coitado, aí agora, esse abacaxi, eu falei para a mulher, meu pai do céu, e ela, cliente espetacular, percebe que é gente boa, quer pagar por tudo. E nós estamos aí igual médico, né? O cara chega estribuchando lá no consultório do homem no hospital, ela tem que atender o camarada, só tá todo esquartejado, mas você tem que atender que você é médico. E nós somos contador, isso é serviço feito por contador. Precisa do contador ajudar. Não adianta ela procurar o médico, o engenheiro, o psicólogo, que não vai resolver o problema dela. Como é que nós faz uma dessa com esses livros aí, colega? Não tem o livro anterior. E não tem também as informações, e o cara não vai dar essas informações. Como é que faz? Fala aí, quem vai falar para mim alguma coisa a respeito disso aí? Fala aí, Eudes. Everaldo. Não vai, não. Não, eu quero aproveitar o gancho. Não, deixa eu resolver a minha aqui, Júlio. Outra coisa. Tá, deixa eu resolver a minha. Como é que eu faço uma dessa aí, colegas? Não faz. Ô, doutor, não, mas tem que... Você só pegou a contabilidade a partir de 2018? Agora, mês passado. Mês passado. Então, não tem nada escriturado. Ou tem os livros e não tem... Não tem nada, não tem livro, você sumiu com os arquivos, não tem. E o camarada está rodando a empresa. Não, mas já entregou o que tinha lá na empresa dele, como foi ver atrás, não tinha livro nenhum. Não tinha livro de inventário nem de entrada autenticada. Começa a trabalhar agora e fala para ele, olha, você assume o risco. Até agora eu assumo daqui para frente, vou escriturar a contabilidade, vou registrar o livro, e o que não tem para trás, vou registrar o número 1. Se na pior das hipóteses depois... Né? Não passa, se eu registrar a empresa agora com... Mas não registrar com o número 1, que ela tem movimento. Pois é, mas não tem os livros. Não tem um livro. Mas se você nunca registrou o livro, se você registrar agora, registra 1 aí. Não? Não, nunca tem nada. Nunca teve, então nunca o livro vai ser o 1 agora. Porque é o seguinte, porque se você for lá e falar assim, vou registrar o livro zerado, a Cefaz aceita, com data retroativa, só que aí você estaria falseando a informação. Exatamente. E eu faria das vezes, você assume tudo para trás? Assumo. Então é o seguinte, eu assumo daqui para frente. Daqui para frente eu vou fazer. Vou escriturar seu livro, no final do ano eu vou registrar seu livro normal. Mas para mim registrar, eu tenho que registrar com 01. E para trás aí, se sua empresa for autuada, põe tudo no papel e o camarada assina. Mas deixa eu aproveitar, igual o Júlio colocou aqui, eu até falei que não tem para trás. Mas se tiver para trás, que eu nunca tenho, se tiver algum livro autenticado do passado. Não, mas se tiver, a hora que você for acessar, você faz para autenticar, ela vai falar qual que é o próximo livro. E o próximo... Porque a autenticação agora é feita no escritório, com a sua senha da Cefaz. Você não leva livro mais lá para autenticar. Então, na hora que você for autenticar o livro, você chega lá, autenticar livro de entrada. Aí vai dizer assim, você vai falar, o livro 1, eu falo assim, já tem o livro 1 e 2 autenticados. Opa, então esse é o 3. Então, o que vai fazer? Tenta, antes de imprimir o livro, vai lá, tira aquele validador, né? Tira o validador e vê qual que é o número do livro. Você vai, porque quando você tem aquele validador das páginas, se não tiver, você imprime o livro 01. Se já tiver, você imprime o livro top. Porque essa numeração, você vai pôr na hora de imprimir o livro, não é na hora. Entendi. Digamos que o livro tem o número 2 e esse 2 é lá de 2000. Eu vou colocar o número 3 e 2018. 2018 é o 3, o restante estava... Tá. Se você faz amanhã, depois for, mas essa empresa tem movimento. Bom, aí eu não tenho os livros. O próximo livro a autenticar é o 2018. Por isso que eu gosto desse grupo de estudo, que aqui nós ajudamos todos. Bem, pessoal, só queria alertar vocês, porque a gente vive mexendo. Né? Não. Então, deixa eu falar tá.
O meu é quase diferente, mas é quase igual. A empresa estava, não era do Simples, né? Ficou 2 anos fora do Simples, 3, aliás, não tinha livro fiscal, né? Porque era o SPED. E agora nós fomos registrar o livro no Simples. E é o mesmo caso dele. A numeração lá parou no 12. Aí 13, 14 e 15 não fez livro porque era do SPED. E agora o livro 16, quando você joga lá 16, ele fala que o número está errado, porque tem que ser 14. Mas o 14, meu livro está lá, como só não está autenticado. O que vocês sugerem? Eu vou pôr ele como 13, mas o ano de 2017, sendo que o 12, aliás, 14, sendo que o 13 foi 3 anos atrás, né? Falou aí, tem que Vai não. Na realidade, som. Na realidade, você tinha o último autenticado em 2014. 15, 16, não, 2013. 2013 é o livro, 2012, por coincidência, é o livro 12. É porque o SPED começou em 2011, né? Isso. Aí ele desenquadrou do Simples. Aí 13, 14, 15, não, isso, 14, 15, 16, ele ficou fora do Simples. Em 2017, ele retornou para o Simples. Quando eu fui autenticar agora em 2018 o livro, 2017, não passa. Porque o número dele, na sequência, tem que ser 17. E no sistema último autenticado foi 13. Porque ele está desconsiderando o período que ficou como eletrônico. O período do SPED. E no eletrônico aceitou como número 13, 14 e 15. O eletrônico aceitou 13? Isso. Porque teria que ser número 1, então, né? E não foi. Ele deu sequência. Era para ser 1. E aí eu estou nesse impasse. Agora você vai para a junta comercial. Não, isso é no Estado. No Estado. No Estado, não. Tem a autenticação eletrônica. Hoje você não autentica. Você tem 3 livros eletrônicos. Isso. Os para trás. E os 3 livros eletrônicos pegou a numeração seguinte. Seguinte, E depois do último eletrônico, 2017. o último eletrônico você pulou 1 ano. Não pulou. Ele foi sequência. Só que, como não precisava autenticar o livro, porque ele estava no SPED, fora do Simples, agora ele voltou para o Simples. Eu vou autenticar o livro. E ele fala que a última numeração sua é... as numerações não batem. Então atende ele, põe o 14. Júlio, eu tive um caso desse aí, passado aí. Atende ele, põe o 14. Foi resolvido da seguinte forma: eu fui lá no Estado, conversei lá, o rapaz falou: olha, pega a sequência aí, coloca normal que está seguindo, o que aceita lá, faz esse registro no livro de ocorrência e registra e coloca para mim, assina e ok. Tranquilo. Por isso que eu estou falando, ele tinha que dar a sequência, né? Mas ele, no caso aí, ele não está querendo aceitar. Deixa eu ver aqui o Eli. Espera aí, vamos ouvir o Joeli que está comigo. Tem um caso desse lá, é o seguinte: ela estava no Simples Nacional. Você autenticou os livros. Beleza. Depois o Estado desenquadrou aquele período. Correto. Aí você fez todo o processo de escrituração, invertendo tudo, né? Do Simples para o regime normal. Aconteceu comigo. O Estado cancela aquele livro e você emite outro e põe a mesma numeração lá atrás como regime normal. Certo. Aconteceu comigo. Deixa o Everaldo encerrar aqui com o negócio. Com o SF. Só para alertar, certo, que tem firma grandona que estão errando o SF. A firma chegou, é uma firma, na realidade, parece que ela é lucro real trimestral. Ela chegou, colocou lá em cima, regime por estimativa. Meteu o cacete. Aí, em janeiro, ela deu um lucro de 8 milhões. Como regime de estimativa, a Receita Federal quer ir janeiro, fevereiro e março. Quando chegou em março, ela já dá com prejuízo, o trimestre. Mas como ela colocou regime de estimativa, 8 milhões, a Receita Federal veio e autou elas os 8 milhões para pagar o imposto. Pois é, Everaldo, mas pelo regime estimativa, ela vai pagar o imposto sobre o faturamento menor, o que for menor.
Se o imposto tributado pela estimativa... janeiro não tem, ué. Janeiro é só um. Ué, mas tem o faturamento, ué. Ela vai pagar... Mas ela teve o lucro dela foi de 8 milhões. Não, porque o regime estimativo é o seguinte, funciona da seguinte forma. Você tem o faturamento e tem a apuração do lucro. Não, mas ela pelo regime, não é pela apuração, é pelo regime estimativo. Pois é, então ela tinha que recolher igual o presumido. Vai lá e aplica na receita. Mas ela não optou pelo presumido, não, moço. Ela optou pela estimativa. Ela vai fazer o quê? 12 sequências. Pois é, Beraldo, se no primeiro mês de estimativa eu obtive lucro... Não, ela não pagou imposto, não. Porque ela, na realidade, é lucro real trimestral. Só que ela colocou aí em cima lá... Estimativa errada. Tá. Era a primeira, certo? Mesmo se fosse pagar... Vai pagar os 8 milhões e o resto do ano ela deu prejuízo. Eu acho que cabe recurso aí, porque acho que foi uma falha... Com isso aí, porque o danado do SF aceitou, ela apresentou o ECD errado também, né? Não. Ela colocou a estimativa, mas subentendeu que era lucro trimestral. A conta... Ao do DARF. A opção se dá a partir do primeiro recolhimento do imposto. Você recolheu o DARF, fez a opção. Aí você colocou, aí se recolheu. Se não recolheu, é só retificar. Acontece, colega. Ou entrar com o pedido de reconsideração de erro formal, de preenchimento. Que é 2016, quando há notificação, não tem o direito mais de alterar o regime. Pois é, mas ela foi notificada e não foi recolhido o imposto. Não. Pois é, não, ela entra com o pedido de erro formal, ela entra com o processo administrativo. É o que eu falei. Ela não pode retificar, porque a partir do momento que é notificado pela Receita, realmente você não mexe mais em nenhum documento. Mas você pode entrar com meio de ofício, você entrar com a justificativa e faz a prova que foi erro material. É o que eu falei para ela, que era que o pagamento que seria a opção de pagar por estimativa, certo? Essa é um aval que ela tem. Uma boa semana para todos. Obrigado, para nós. Embora. Tchau.